seus escolhidos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 16. E antes de nós falarmos o verso, vamos mais uma vez curvar nossa fronte e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Bondoso Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome para todos. Amém. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia com cada um de nós. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus, pela semana maravilhosa concedida a nós, dando trabalho para o sustento de nossas famílias, dando saúde, Senhor, e principalmente colocando em nosso coração o desejo de que chegue a cada semana o sábado para podermos vir te adorar. Bondoso Deus, por favor, usa-nos com o poder do teu Espírito Santo. Amém. Sabemos, ó Deus, que somos apenas vasos, mas que o Senhor nos preencha agora com o teu Espírito Santo. Por favor. Tanto o pregador quanto os ouvintes, para que este vaso possa sair daqui cheio do teu poder, do teu Espírito Santo, e desejosos de pregar a tua mensagem verdadeira. Amém. E de salvar os perdidos. Por favor, Senhor, abençoa-nos. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, o inimigo tem tentado inúmeras vezes destruir a adoração verdadeira ao Deus do céu. Não é verdade? Só que este texto não diz aquilo que muitas pessoas pensam que o texto diz, que a igreja está edificada sobre Pedro. Sobre a pedra. Não é isso? Não é isso que muitos pensam, né? Que a igreja está edificada sobre Pedro. Mas a palavra Pedro aqui no grego significa Petros, é pedra. E Jesus estava dizendo: esta igreja está edificada sobre esta rocha, sobre esta pedra. E o interessante é que esta igreja, edificada sobre esta rocha, a Bíblia diz que o inimigo não tem poder sobre ela. Amém? O inimigo não tem poder sobre esta igreja. Ele vai tentar destruir esta igreja, mas não vai conseguir. E o remanescente. Isso. Então vejam que o Espírito de Profecia diz que esta igreja talvez pareça prestes a cair, mas não cairá. Porque ela está edificada sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, esta igreja, ela é de Cristo. Ela não é de nenhum de nós. Ela não é do ancião local desta igreja. Ela não é de algum membro específico. Ela é de Deus. Amém. Ela é de Jesus Cristo. Então vejam que ninguém tem poder para destruir esta igreja. As forças do inferno não têm poder sobre ela. Amém. O Espírito Santo guia esta igreja. Jesus Cristo se faz presente nesta igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui quando nós falamos sobre a igreja ser de Cristo. A igreja é de Cristo, mas muitas vezes eu queremos mandar nela. Não é verdade? Às vezes sem nós percebermos, não é? Ou às vezes até querendo, nós queremos na igreja de Cristo dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quem é que diz o que faz na igreja de Cristo? É Cristo, através de sua palavra, né? Nós apenas fazemos aquilo que Cristo quer que façamos. E muitas vezes, como disse, a igreja de Cristo,
mas nós queremos mudar algumas coisinhas, para que isso fique melhor para nós compreendermos a mensagem de Deus. Cuidado. Cuidado. Deus não muda. A sua palavra também não. Né? E nós precisamos aceitar Jesus e tudo aquilo que veio de Jesus. Não as nossas próprias vontades. E muitas vezes nós temos visto aí tantas coisas pequenininhas que estão mudando. E por vezes nós aceitamos. Nós temos visto aí, dentro da igreja de Deus, algumas músicas que parecem estar em desacordo com aquilo que Deus deseja. A música, a liturgia, o culto, a música é sacra, algo que não muda. A música deve elevar os nossos pensamentos a estar em harmonia com Deus. Amém. Não em desacordo com Deus. Imagine pensar em Deus, na palavra de Deus, no meio de uma escola de samba. Não funciona. Não vai dar certo. Então Deus, Ele é que institui o que deve e não fazer na sua igreja, que a igreja é dele. Nós apenas somos servos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, é um texto bastante conhecido. Em 1 Pedro 2, versículo 9, nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a igreja de Deus. Foi Deus que nos escolheu, mas nos escolheu para ser um povo santo, uma raça eleita, um sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio. Deus diz que nós somos seu povo especial. Isso é maravilhoso. Deus nos escolheu para ser o seu povo, para ser a sua igreja. E o que nós precisamos fazer então? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso evangelho é eterno, sem mudança, sem alterações. E muitas vezes, quando nós mudamos o evangelho para atrair pessoas, nós atraímos pessoas para permanecer aqui, mas nós queremos atrair pessoas para ir para o céu. Então elas precisam conhecer o céu através da Bíblia e o que Deus deseja que cada um faça e se prepare para estar no céu. Mas precisamos entender algumas coisas a respeito do que é a igreja. A igreja, queridos, ela sempre existiu. A igreja de Deus, ela sempre existiu. Sempre passou por problemas, dificuldades, mas nunca deixou de existir. E a igreja de Deus sempre será um pequeno povo. A Bíblia diz um remanescente, um restinho, aquele que sobra, mas que permanece. Então louvado seja Deus que nós fazemos parte desta igreja. E o ministério da igreja tem o mesmo ministério de Cristo. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele era divino e humano. Não é isso? A igreja de Deus é a mesma coisa. A igreja de Deus possui os dois ministérios de Cristo, os dois aspectos, divino e humano. E nesse ministério, divino e humano, nós precisamos entender que igreja não é apenas o edifício, não são apenas as paredes. E muitas vezes, quando nós pensamos assim, nós acabamos estragando aquilo que Deus disse que seria essa igreja. Por quê?
Vamos entender aqui o que a igreja ela pode ser comparada e o que ela não pode ser comparada. A igreja, queridos, ela não é apenas um edifício bonito. Não é apenas a arquitetura. A igreja, ela é formada de pessoas vivas. Muito cuidado com as palavras. Não é verdade? A igreja tem pessoas vivas. Devemos tomar cuidado com o que falamos. Porque muitas vezes nós magoamos pessoas que saem da igreja, nunca voltam e nós não sabemos por quê. Cuidado com as palavras. Esta igreja é um templo vivo de pessoas de carne e osso que têm sentimentos. E nós precisamos entender isso. A igreja também, ela não é um museu. Ela precisa crescer, ela precisa ser transformada. Mas transformada até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Não chegarmos à estatura do mundo, mas de Cristo Jesus. Amém. Então veja que a igreja, ela pode ser, ela não é, apenas um museu. A igreja também não é apenas um grupo de pessoas boas. Não é verdade? O que existe no meio da igreja de Deus? O trigo E o joio. E muitas vezes nós queremos somente que a igreja seja de pessoas boas. Nós também estávamos no mundo lá fora. Nós também não éramos bonzinhos. E hoje nós fazemos parte da igreja de Deus. E graças ao poder do Santo Espírito, nós somos transformados em pessoas boas. Em pessoas que amam uns aos outros. E devemos amar de verdade. Amém. Amar vendo a necessidade de cada um, cuidando de cada irmão, fortalecendo a fé de cada um deles. Amém. E quando nós não compreendemos isso, muitas vezes nós acabamos atrapalhando a obra de Jesus. A igreja também, queridos, o que nós podemos dizer que a igreja é? A igreja ela pode ser comparada, vamos dar um exemplo aqui de uma oficina mecânica, sempre restaurando alguma coisa? Sim. A igreja sempre está restaurando alguma coisa. A nós mesmos. Não é verdade? Amém. Nós caímos um pouquinho, às vezes pensamos um pouquinho, o irmão falou alguma coisa ali, não gostei, não vou mais à igreja. O Espírito Santo vem, começa a trabalhar. Restaura e coloca na nossa mente, volte que a casa é de Deus. A casa é sua, você faz parte dela. Sempre restaurando alguma coisa. A igreja, queridos, ela é como a arca de Noé, um lugar de segurança. Nós precisamos estar aqui. Nós precisamos fazer planos para vir à igreja. Não só para estar com os irmãos, com os amigos, mas principalmente para estar com Jesus. Aqui nós estamos unidos com o povo de Deus. Nós entoamos louvores engrandecendo o nome de Deus. Não é maravilhoso? Não é bom estarmos aqui? Como a irmã fez o comentário da lição da escola sabatina. Queridos, ficar sem estudar a escola sabatina, falta algo em nossa vida. Não é verdade? Alguém consegue ficar mais de uma semana sem comer? Jamais. Não consegue. Mas como é que consegue ficar sem ter comunhão com Deus? Sem estudar a lição da escola sabatina? Sem ler a Bíblia? Queridos, a igreja, nós precisamos ter segurança. E a segurança hoje só através da palavra de Deus. A igreja também pode ser comparada a um hospital. Sempre restaurando vidas, tratando de doentes espirituais. A igreja, queridos, é uma família. Quando alguém da família está doente, o que acontece com o restante da família? Fica doente? Entristece. Às vezes adoece também. Por quê? Porque aquela pessoa faz parte de nós. E muitas vezes nós, como cristãos, alguém da igreja está doente, necessitando de alguma coisa, nós parece que olhamos para o lado e não é comigo. Que igreja é essa? Isso tem acontecido conosco em muitos lugares. Nós estamos esquecendo o que é ser a igreja.
A irmã falou aqui, acho que da mãe, né? Que está enferma. Queridos, para Deus não tem nada impossível. Amém. Amém. Nós sabemos, não tem nada impossível. E Deus é especialista em fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então Deus pode curar, pode. Mas o que Deus pede para nós? Dobre os nossos joelhos em favor desse irmão querido. É isso que Deus faz. E muitas vezes nós esquecemos, porque não faz parte da nossa família, mas faz parte sim. Dobremos os joelhos, oremos, clamemos ao Senhor que a sua vontade seja feita. E a vontade de Deus sempre será para a honra e glória dele. Uma outra coisa que nós precisamos entender na igreja: a igreja é comparada ao corpo humano, não é verdade? Tem muitos membros, ou tem muitas cabeças? Membros. O corpo humano é assim, né? Muitos membros e apenas uma cabeça. E a igreja? Às vezes, muita cabeça, até mais que os membros. Aí não funciona. Nós temos até pessoas que nascem deformadas, mas não é normal. É fora da normalidade. A igreja, ela não pode ter mais que uma cabeça. Se tiver mais que uma, não funciona. E essa cabeça não é o ancião. Essa cabeça não é a diaconisa. Não é nenhum dos ministérios. Esta cabeça é Jesus Cristo. Que bom se nós compreendêssemos isso, né? Seria maravilhoso. Porque tudo que viesse contra aquilo que são princípios bíblicos, vamos ver o que Jesus fala, que Ele é a cabeça de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para a nossa igreja. E assim nós viveríamos de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Existem líderes que querem realmente que a igreja cresça, mas há também aqueles que muitas vezes atrapalham o crescimento da igreja. E nós sabemos disso, né? Então que Deus fortaleça cada um de nós e que o Espírito de Deus esteja sempre conosco. Amém. E muitas vezes, para nós entendermos o que é a igreja, não precisa falar muito. Muitas vezes nós vamos visitar alguém e conversamos com o irmão: você não está vindo na igreja, vamos visitar o irmão, o que está acontecendo? Perdeu a fé, né? Vamos orar juntos, vamos voltar para a casa de Deus. E às vezes nós conversamos tanto e muitas vezes aquele irmão está ofendido por alguma coisa e acaba não vindo. Mas Dwight Moody, ele conta uma história de um certo homem, um grande empresário, né? Não queria vir à igreja. E Dwight Moody visitou então esse membro, foi até a casa dele, estava um dia de muito frio, né? E Dwight Moody disse que sentou com esse empresário na frente de uma lareira. E aquele homem então disse para ele o seguinte: não é suficiente oferecer um culto a Deus por conta própria a cada dia, porque eu preciso parar a minha vida para frequentar uma igreja uma vez por semana. Olha o que o empresário disse. Dwight Moody pensou um pouquinho, não fez nenhum comentário, mas estava na frente de uma lareira, pegou ali um pedaço de tição, colocou sobre o piso, e ele e o empresário ficaram olhando. Devagarinho aquele tição foi apagando, até se apagar por completo. O empresário então disse o seguinte: não precisa falar mais nada, eu já entendi. Você vê? Coisa simples, mas que nós precisamos entender. Separados de Cristo, separados da igreja, nós vamos perecer. Separados da igreja, nós vamos morrer espiritualmente. Nós precisamos estar na brasa acesa que é Cristo Jesus. Amém. Amém. E nada que aconteça pode e deve nos separar de Jesus. Nós precisamos estar unidos a Cristo Jesus. E há muitos também daqueles que vêm à igreja e muitas vezes vêm com o desejo de sair cheios da palavra. E muitas vezes vêm e saem insatisfeitos com a mensagem. Isso acontece comigo, né?
Porque nós temos que vir preparados para ouvir de Jesus. E quando Jesus fala, muitas vezes apenas uma palavra transforma a nossa vida. Amém. Sabe, queridos, eu faço parte desta igreja hoje, lá de um hino. Um hino que me levou a conhecer Jesus, e entregar a minha vida a Jesus. Então vejam pequenas coisas que devemos estar apercebidos para poder viver o cristianismo. Uma outra história aqui, isso aconteceu num jornal lá nos Estados Unidos, né? E o título é Por que ir à igreja? Aqui um frequentador de igreja escreve para o editor de um jornal e declara o seguinte: que não faz sentido ir aos cultos todos os sábados. E ele descreve da seguinte maneira: eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante este tempo devo ter ouvido mais de 3.000 sermões, mas na minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo me lembrar da maioria deles. É verdade. Será que nós conseguimos lembrar todos os sermões da época que eu fui batizado, de 99 até agora? Eu não vou conseguir lembrar. É impossível, né? E esse homem então diz: assim eu penso que estou perdendo meu tempo, e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles em ir à igreja ao sábado. Essa carta então criou uma controvérsia e criaram uma coluna, Cartas do Editor. E a alegria do chefe editor do jornal foi que vieram muitas cartas. E ele decidiu então responder a uma delas, ao leitor. E o leitor escreveu o seguinte: estou casado há mais de 30 anos. E durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado mais de 3.000 refeições. Mas durante esse tempo, com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Não é verdade? Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram força para que eu precisasse para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos e mortos. Corretíssimo. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais e provavelmente fora da igreja. Nós precisamos entender a necessidade de estar aqui, né? Nós precisamos ir porque o encontro é com Jesus. Os amigos estão em segundo plano, né? É bom estarmos com os amigos, mas o primordial é estar com Jesus. Amém. É ouvir a palavra de Jesus, né? Então veja que Jesus fala através da sua palavra. E nós, como igreja, muitas vezes concordamos ou discordamos? Discordamos. Muitas vezes. A igreja de Deus, a palavra de Deus. Mas quando Jesus fala, nós paramos e pensamos: nossa, Senhor, não é bem assim não. Diferente. Às vezes eu falo em casa com meu pai, para minha mãe, para minha mãe e para minha esposa, que muitas vezes, muitos de nós estamos esperando um Jesus que nós criamos na nossa mente, né? E quando Jesus vier da forma que ele vê, nós vamos olhar e dizer: não é esse que eu esperava. Não é esse o Jesus que eu estava esperando. É diferente, né? Mas é esse o Jesus que virá. É o Jesus que cuida de nós, que a sua palavra é eterna e lá no céu será a mesma. Então eu preciso aprender a gostar de Jesus aqui, da sua palavra aqui, para poder gostar do céu. Amém. Senão vai ser difícil. A igreja, queridos, nunca foi o que muitos dizem: a voz do povo É a voz de Deus. Nunca. A igreja sempre será a voz que clama no deserto. Às vezes sozinho, mas fala. E louvado seja Deus que alguns ouvem. Graças a Deus que nós ouvimos. Nós estamos aqui. Amém. O texto que lemos diz que essa igreja é tão poderosa que o inimigo vai tentar, mas não tem poder sobre ela. Amém. Porque ela está edificada
sobre Cristo Jesus. Sabe, lembrando um pouquinho da pandemia, a pandemia ela foi embora, mas ela deixou algumas sequelas, não foi? Principalmente na igreja. Muitas pessoas não morreram, mas foram junto com a pandemia, não voltaram mais, né? Outras pessoas morreram na pandemia. Eu perdi a minha mãe, não foi com a pandemia, né, devido à pandemia, mas foi por causa da pandemia. Porque devido àqueles problemas que estavam acontecendo, muitas consultas que ela tinha eram desmarcadas. E ela tinha um problema sério. E as coisas vão agravando, agravando, e chega um momento e Deus a levou, né? Mas graças a Deus, Deus a levou e ela está aguardando a ressurreição. Então, queridos, a pandemia, ela deixou muitas coisas. E a pandemia mostrou ali, muitas vezes, a nossa deficiência, né? E a nossa confiança em Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, o verso 26, diz assim: e disse: se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nós confiamos nessa palavra? Amém. Durante a pandemia, Deus cuidou de nós. Muitas pessoas se foram e nós estamos aqui vivos para a honra e glória de Deus. Muitas pessoas ficaram com medo da pandemia. Na pandemia, eu preguei em algumas igrejas pentecostais que estavam abertas, enquanto muitas de nossas estavam fechadas. Deus é Deus. Ele cuida de nós. E nós temos que ter certeza disso. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 15, as promessas de Deus se cumprem, elas não falham, se cumprem. Porque vejo que naquela época muitas pessoas a igreja fechou porque as pessoas não podiam ir para a igreja. Mas as mesmas pessoas pegavam o ônibus lotado e iam trabalhar. O Deus que cuidou delas lá no ônibus, não era o mesmo Deus que estava cuidando da igreja? Exatamente. Onde era mais fácil pegar o vírus? No ônibus lotado ou na igreja? O ônibus, é perigo, era o ônibus. Então veja, Deus continua sendo Deus. E aqui em Deuteronômio, capítulo 7, verso 15, diz assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Deus, queridos, cuida de nós, continua cuidando de nós. Amém. Nós só precisamos ter a certeza e aceitar que Deus continua cuidando da sua igreja. Agora vamos entender um pouquinho. Se nós somos a igreja de Deus, quanto tempo nós passamos dormindo? 6 a 8 horas. 3. Mais ou menos. Quanto tempo nós passamos no ônibus, num trajeto de casa para o trabalho? Tem um irmão que trabalha em Barueri. Já pensou o tanto que ele demora no ônibus para voltar para casa? Então veja, quanto tempo nós passamos no trabalho? Eu na época que trabalhava, de 12 a 13 horas. Né? Quem fazia de 6 a 6 ou 7 a 7, 12 horas mais algumas coisas lá dentro. Agora, quanto tempo nós passamos na igreja? Nós temos um culto na igreja e muitas vezes este é o horário que Deus quer falar conosco, nós estamos preocupados. E Deus quer conversar conosco. Nós precisamos dedicar mais tempo para Deus.
E para trabalhar para tem ser que revestido. cumprir horário. Em todos esses lugares, nós estamos expostos a tantas coisas. Mas nós precisamos compreender que Deus, Ele continua cuidando de nós. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 14 a 16, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer aonde? Neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sabe, queridos, este edifício foi elegido para a honra e glória de Deus. Amém. Deus disse, como nós estamos na lição, que gostaria de estar no meio do teu povo. Deus está aqui. Ele está conosco. Ele está falando conosco. E Deus tem muitas coisas a nos oferecer. Mas nós precisamos estar com a nossa mente e o coração abertos para poder ouvir de Jesus. Nós precisamos a cada dia compreender que Jesus quer continuar cuidando de nós. Ellen White, no Testemunho para a Igreja, volume 1, página 2, 2, 3, terceiro parágrafo, ela diz o seguinte: ela fala sobre a nossa identidade. Ela diz: foi-me mostrado o modo por que o povo remanescente de Deus obteve este nome. Duas classes de pessoas me foram apresentadas. A primeira, uma abrangia as grandes corporações de cristãos professos. Esses transgrediam a lei divina, inclinando-se diante de uma instituição papal, observando o primeiro dia da semana. A outra classe, posto que pequena, tributava obediência ao grande legislador. Esses guardavam o quarto mandamento: não podemos adotar outro nome melhor do que esse, que concorda com a nossa doutrina, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar, um povo separado, distinto. O nome adventista do sétimo dia é uma contínua acusação ao mundo protestante. E aqui está a linha divisória entre os que adoram a besta e recebem o seu sinal. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir os espíritos enganadores. Como a flecha da aljava do Senhor fere os transgressores da lei de Deus. Então, o nome adventista, só o nome bate de frente com os adoradores da besta. Então vejam, queridos, nós temos uma identidade. Amém. Nós somos adventistas do sétimo dia. Amém. Nós temos um nome, nós temos uma família. E como membros deste corpo, onde a cabeça é Cristo, nós precisamos entender que como cristãos, como servos de Cristo, nós precisamos ir à igreja. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar juntos para crescermos juntos até a estatura de Cristo Jesus. Amém. E eu quero finalizar contando aqui uma meditação que foi escrita em 26/10/2019. Talvez alguns já tenham visto falar. Quem escreveu essa meditação foi Ayrton Fuller. E essa meditação ela está baseada em Hebreus 10:25. Ele diz que não devemos deixar de congregar, ainda mais agora que o tempo se aproxima. E a meditação diz o seguinte: que muitas vezes nós queremos deixar de vir à igreja por qualquer motivo,
Chegou na igreja, passou, o irmão esqueceu de cumprimentar, é motivo para não vir à igreja. Né? São muitas coisinhas pequenas que muitas vezes nos afastam de Deus. Mas o pastor Antônio diz que aqueles que deixam de vir à igreja por causa de pessoas nunca vieram por causa disso. Porque Cristo nunca fez nada de mal para nós. Sempre fez o bem. E essa meditação diz o seguinte: ir à igreja não é uma questão de escolha pessoal, mas de necessidade espiritual. Quando você está doente, vai para onde? Nós somos doentes? Espiritualmente, sim. Onde é que nós vamos? No hospital? Para a igreja? Na igreja. Né? Nós somos doentes espirituais, temos que vir à igreja. Né? A vida cristã é como uma brasa. Se estiver perto do fogo, permanece quente e viva. Mas se for afastada, logo se tornará apenas um pedaço de carvão. E essa meditação diz o seguinte: não deixe de ir à igreja. A distância dos irmãos, do louvor, da pregação e do estudo da Bíblia acabará colocando você longe de Deus. Vai nos afastar de Deus. Não deixe de ir à igreja simplesmente porque está chovendo. Está chovendo. Está de guarda-chuva, velho. Isso não afasta você do trabalho, da escola, das atividades sociais. Não deixe de ir à igreja porque está frio. Nela você encontra o calor que realmente necessita. Não deixe de ir à igreja porque está cansado. Ela renova as nossas forças. Não deixe de ir à igreja porque pode assistir os bons sermões na TV ou na internet. Sua casa nunca substituirá a casa de Deus. Nunca. Não deixe de ir à igreja pela falta de boas roupas. Deus vê o seu coração. Não deixe de ir à igreja porque é pobre. A entrada é gratuita, não paga nada. Né? Venha à igreja. Continuando diz: não deixe de ir à igreja porque a música não agrada a você. Deus ouvirá o louvor do seu coração. Não deixe de ir à igreja porque o pregador ou a pregadora não são tão talentosos. Deus pode usar pessoas simples para alcançar corações. Não deixe de ir à igreja porque fica longe de sua casa. Deus sempre vai ao extremo para nos buscar. Não deixe de ir à igreja porque não há estacionamento para o seu carro. O encontro com Jesus compensa uma pequena caminhada. Não deixe de ir à igreja porque foi ignorado ou maltratado. Quem deixa de frequentar por causa de pessoas nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Não deixe de ir à igreja porque ela é fria. Você pode levar o calor que está faltando. Não deixe de ir à igreja porque tem algum pecado no coração. É no hospital que as feridas são curadas. Não deixe de ir à igreja porque seu nome não está mais na lista de membros, mas ele continua no coração de Deus. Não deixe de ir à igreja porque ela é imperfeita. Se você encontrar uma perfeita, né, e fizesse parte dela, se tornaria imperfeita também. Não deixe de ir à igreja porque você não fará falta no meio de tanta gente, mas Deus sente a sua ausência. Não deixe de ir à igreja por qualquer motivo, com exceção daquelas que você poderia apresentar pessoalmente a Deus. Afinal, você não é tão mal que não possa participar, e nem tão bom que não deva ficar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Que nós possamos sair daqui com o coração cheio e a certeza que esta igreja é a igreja de Deus na terra. Amém. E graças a Deus nós fazemos parte dela. Amém. E que nada impeça você de vir à igreja de Deus, de vir os cultos da igreja. Queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Que o Espírito Santo esteja com cada um de nós,
que possamos sair daqui nesta manhã reavivados com o poder da palavra. Amém. Amém? Convido os irmãos, por favor, vamos nos colocar de pé e vamos cantar juntos o hino 504 do nosso E não tem mais. E andam ali nas PRs sem ter destino. Né? Tinha um senhor lá que ele saiu de Recife e ia para o Rio Grande do Sul, a pé. Né? E nessas caminhadas você vê ali os pés rachados, chinelos faltando pedaços. E algumas pessoas o param, perguntam se ele quer parar com essa vida, se ele quer voltar para casa. Ele não sabe nem se tem família mais. Andarilhos. Então vejam que nessa reportagem, né, essas pessoas abandonam tudo e saem errantes de estrada fora. Tornam-se nômades. Não tem lugar fixo, não tem parada, não tem moradia. E a reportagem deixou claro que esses andarilhos acabam perdendo coisas nessas caminhadas. E eu enumerei aqui pelo menos 5 coisas que eles perdem nessa caminhada. Não tem mais casa, não tem família, não tem alimento diário, não tem nome, não tem identidade. O repórter parou um senhor e perguntou a ele: qual o seu nome? Ele não sabia. Quem é a sua família? De onde você é? Ele também não sabia. Andarilhos do asfalto. E a reportagem deu o título dessa reportagem de Sombras do Asfalto. Nada mais eram senão sombras. Pessoas que já existiram no lar da família, né, no ambiente com outras pessoas, mas agora era apenas sombra. A perda de identidade é algo sério. Né? E quando nós perdemos a nossa identidade, isso eu estou falando como ser humano, nós não sabemos quem somos, quem é a nossa família, e não sabemos para onde ir ou voltar quando nos perdemos. Então vejam que perder a identidade é algo sério. Cada um de nós aqui tem uma família. Sabemos de onde viemos, quem são os nossos pais, a nossa família, e aonde estivermos, se nos perdermos, sabemos para onde voltar. Mas hoje, muitos de nós, como igreja, estamos perdendo a nossa identidade. Muitas vezes nós não sabemos nem o que estamos fazendo aqui, nem porque viemos aqui. Muitas coisas têm mudado, nós sabemos disso. Mas o nosso Deus e a sua palavra são eternos. Nunca mudou. Então nós precisamos nos apegar a este Deus, a esta palavra, para que nós possamos realmente saber quem somos, qual é o nosso objetivo aqui e para onde estamos querendo ir. E às vezes eu pergunto para muitas pessoas: o que é ser um adventista do sétimo dia? Porque esta é a nossa identidade. Existem muitas igrejas, muitas placas, mas o que é ser um adventista do sétimo dia? No livro Eventos Finais, na página 53, no terceiro parágrafo, nos diz o seguinte: nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhes concedeu, se as bênçãos que lhes foram concedidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença: achada em dó. A menos que se arrependa e se converta. A igreja que agora está a levedar-se com a apostasia comerá o fruto dos seus próprios anos. Então vejam que
como igreja, nós temos uma identidade. Nós somos aquele povo que cremos num Cristo que há de vir. Mas não podemos ser levedados com a apostasia. Nós precisamos ter a certeza, o Deus que cremos, o Deus que nós aceitamos, e a sua palavra é a nossa regra de conduta. Amém? Tem aparecido aí muitas coisas, dizendo ser a palavra de Deus. Mas a palavra que cremos, esta nunca muda. Porque o nosso Deus também não muda. Portanto, queridos, esta igreja é a igreja de Deus na terra. Eu creio nisso com certeza. Em tudo que esta igreja prega, né? Em tudo que Deus nos ensina a viver. É fato que muitos de nós demoramos um pouco para assimilar a vontade de Deus em nossa vida. Mas louvado seja Deus que possamos começar a praticar antes que seja tarde demais. Porque Cristo está às portas. Virá em breve. Mas virá buscar os seus escolhidos. Não são todos. Os seus escolhidos.